Olá, tudo bem? Voltando então para a aula de número 12, este é o vídeo de número 2 desta aula. Vamos dar continuidade ao estudo das retas e sua representação no espaço tridimensional, agora usando as equações simétricas. O que nós podemos fazer? As equações simétricas constituem uma forma diferente de escrever esse mesmo conjunto de equações. Então você tem a forma vetorial, a forma paramétrica e a forma simétrica. A forma simétrica consiste em reformular as equações paramétricas, resolvendo cada uma delas para t. Então a gente vai isolar o t em cada uma delas. Então aqui a gente passa o x0 subtraindo, x menos x0, e o v1 dividindo. Então ficamos assim, na primeira, x menos x0 sobre v1, e analogamente y menos y0 sobre v2 ou z menos z0 sobre v3 para as componentes y e z da reta L. Bom, agora nós podemos escrever essa equação aqui e ficamos com igualar, né? Porque são todas iguais ao número t, então todas elas são iguais entre si. Então nós podemos simplesmente igualar cada um dos termos. Ficamos então com x menos x0 sobre v1 igual a y menos y0 sobre v2 igual a z menos z0 sobre v3. Então vamos fazer um exemplo de uso desta expressão, né, desta forma de representação da reta. Então, vamos lá. Determine as equações paramétricas e simétricas da reta que passa pelos pontos A e B. Veja que ele nos dá agora, naquela estrutura com que a gente está habituado, né, para representar uma reta, dados dois pontos, obtenha a equação da reta. Então, está aqui o esquemão que é dado. E o que nós queremos fazer para obter a reta a partir desta estrutura é primeiro determinar um ponto P0, que pode ser, por exemplo, o ponto A, e depois definir um vetor diretor da reta, que pode ser o vetor AB, né? Cujas coordenadas são dadas pelas coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Então o vetor AB está aqui, e as coordenadas dele então são 3 menos 2, que dá 1, menos 1, menos 4, que dá menos 5, e 1, menos 3, que dá 4. Tá? Então, temos aqui o ponto R0, que é dado em termos das coordenadas A, temos o nosso vetor diretor, dado em termos do vetor AB. E aí, podemos escrever agora a equação, poderíamos escrever na forma vetorial, mas vamos direto para a forma paramétrica. Então, a primeira coordenada, x igual a x0, que é 2, mais t vezes v1, que é 1. Então, 2 mais t. Analogamente, y igual a 4 menos 5t e z igual a menos 3 mais 4t. A partir daqui, nós podemos isolar o t em cada uma das equações paramétricas e obter a equação simétrica, né? Então, na primeira equação, ficamos com t igual a x menos 2. Eu coloco o dividido por 1 aqui por um preciosismo, por motivações didáticas. Claro que isso não seria necessário. O t igual a y menos 4 dividido por menos 5, evidentemente que isso aqui poderia ser invertido, né? Poderia colocar um 4 menos y dividido por 5 também e daria certo. E por último, t igual a z mais 3, aqui está errado, como se pode notar, eu fiz o famoso copia e cola, e então seria z mais 3 aqui dividido por 4. Eu vou fazer a correção antes de seguir adiante, uma breve pausa para correção, com licença. Então, voltando aqui, né, foram feitas as correções. Eu optei por não fazer ao vivo, quer dizer, enquanto gravava, para não perder tempo. Mas veja então que aqui eu tirei aquele 1 do denominador, aqui eu inverti o sinal, né, então tirei o menos do denominador, e aqui nós não corrigimos, aqui deveria ser um número 13, continua 4, mas esse eu vou fazer com vocês mesmo, porque não tem nenhum problema. Ctrl S e vamos atualizar o nosso documento, está aqui, então mais 3.
Bom, vamos ao exemplo, então, 2b. Ele pergunta o seguinte: dada então essa equação da reta, qual é a intersecção dela com o plano xy, né? Qual é o ponto? Quais as coordenadas do ponto? Se você está no plano xy, então o z é zero. Você está no plano, né, no z igual a zero. Então, o resultado dessa operação aqui, seja a primeira ou a segunda, tem que ser 3/4. Então, o x vai ser igual, passa o 2 somando, 2 mais 3/4, 11/4. E o y vai ser, a gente pode passar, né, o 3/4 para cá, o y para lá, e aí fazemos o cálculo, vai dar 1/4. Porque, um outro jeito, vamos verificar. Tá certo. Bom, como que vai ser? Então, vai ser 4/5 menos 3/4. Então, colocamos o 4 multiplicando, 16, 5 vezes 3, dá 15, 16 menos 15 é 1, dividido por 4 vezes 5, que vai dar 20. Temos um erro aqui, só um segundinho. O erro foi no meu cálculo, né? Então vamos voltar. Aqui vamos colocar o 3/4 aqui, né? Ficamos então x menos 2 é igual a 3/4, né? Que é o próprio resultado desta operação. Passamos o 5 multiplicando o 3, vai dar 15 dividido por 4. Aí nós passamos o 15 dividido por 4 com sinal de menos e o y fica com sinal de mais. Então 4 menos 15/4, a gente coloca o MMC, então ficamos com 16 menos 15 dividido por 4, o que resulta em 1/4. Perfeito, então o cálculo aqui está correto. No exemplo 3, nós queremos mostrar que as retas L1 e L2 com equações paramétricas escritas assim, então a reta L1 tem as equações paramétricas dadas por x igual a 1 mais t, y igual a menos 2 mais 3t e z igual a 4 menos t. E a reta L2 tem equações paramétricas, x igual a 2s, y igual a 3 mais s e z igual a menos 3 mais 4s. Ele quer mostrar que essas retas são reversas. Quando você tem duas retas reversas, significa que essas retas não são paralelas e nem se interceptam. Ou seja, elas não pertencem ao mesmo plano. Quando as retas são paralelas, o que acontece é que os vetores diretores destas retas são paralelos. Ou seja, você consegue escrever o vetor diretor de uma das retas como um múltiplo do vetor diretor da outra reta. Veja só, os vetores diretores das retas L1 e L2 são 1, 3, menos 1 e 2, 1, 4. Não tem como você fazer um produto por um escalar de um desses vetores e obter o outro. É simplesmente inviável. Então, esses vetores aqui você não consegue mostrar que eles são paralelos. Logo, as retas não são paralelas. E elas também não se interceptam. Para verificar isso, basta verificar se existe um ponto em comum entre elas, ou seja, o x da reta 1 igual ao x da reta 2, o y da reta 1 igual ao y da reta 2 e o z da reta 1 igual ao z da reta 2 concomitantemente. Para fazer isso, então você escreve o sisteminha, né? 1 mais t igual a 2s, e assim sucessivamente para cada par de equações paramétricas. E aí você resolve a primeira e a segunda equações e vai obter os valores t e s iguais a 11/5 e 8/5. Né? Esse cálculo a gente pode fazer, por exemplo, o modo como eu fiz foi o seguinte: eu multipliquei esta equação aqui pelo número 2, então ficamos com 2s mais 6 igual a 6t menos 4. Tá? Então agora você soma esta expressão a esta expressão. Então vai ficar 2s, subtrai, você pega essa expressão e faz ela menos esta expressão aqui. Então vai dar 2s menos 2s, fica 0, 6. Então fica menos 2 menos 1 menos 3, 3 menos t, 3t menos t, 2t. Então ficamos com menos 3
mais 2t igual a 6. Menos 3 passa para lá, menos fica mais 3 com 6, 9. E aqui só aqui que eu acho que eu cometi um erro, né? Porque aqui é 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. Perdão, aqui é 5, né? E aí passa o 5 dividido. Então, 9 sobre 5 vai ser o primeiro resultado. Aqui é a solução para t, e aqui eu cometi algum erro de cálculo. Eu vou fazer isso usando o Lix ao vivo, que assim eu elimino esse erro. Com licença, vamos ao Lix então. Está aberto aqui o Lix, estão aqui as expressões, e vamos resolver o sisteminha. Então eu vou escrever o primeiro sistema, eu vou fazer o seguinte, tá? Ctrl C. Eu já podia corrigir esse erro de grafia, né? Obtemos. Então vamos lá, ó. Ctrl M para introduzir a equação. Colocamos o sistema. E agora a primeira equação está aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar o igual aqui no segundo termo da representação da equação. Tá? E agora eu vou adicionar uma linha ao nosso sistema. Então, nesta linha a gente coloca primeiro este termo e depois este termo aqui. Tá bom? Agora nós vamos multiplicar por 2 a segunda equação. Então, aqui fica 2, aqui fica 6, aqui fica 6 e aqui fica menos 4. E aí nós vamos somar, né? E somando as duas equações, obtemos que vai dar, olha só, 1 mais t, Ctrl C, Ctrl V, subtraindo, né? Subtraindo. Eu podia ter multiplicado por menos 2, né? Assim fica direto, pronto. Menos 6, menos 5. Está errado, mais 4 aqui é menos 6, né? Menos 6, né? 3 aqui, multiplicado por menos 2 é menos 6t. Resolvemos a primeira. Multiplicamos a segunda equação por menos 2 e obtemos, somando as duas equações, eu vou tirar isso daqui porque não precisa desse obtemos duas vezes, né? Então 1 mais t mais 4 menos 6t igual 2s menos 2s fica só o menos 6, tá bom? 1 mais 4 é 5, né? Então eu cancelo aqui, fica o 5 aqui. Eu posso pegar esse mais 5, passar para lá subtraindo. Menos 6 mais menos 5 é 11. E aqui fica 5. Menos com menos dá mais. E aí nós passamos, né, o 5 dividindo para obter t igual a 11 quintos. Aí podemos voltar, né, voltando a soma, né? Já de volta à primeira equação. Vamos pegar a primeira equação, né? Nós vamos fazer isso aqui. Eu vou pegar essa daqui. Eu vou pegar a segunda, viu? Porque já está aqui, não fica mais simples. Pegamos aqui Ctrl M, Ctrl V. No lugar do t, nós vamos colocar 11
11 dividido por 5, e 3 vezes 11 dividido por 5 é 33, né? Dividido por 5, podemos cancelar esse termo. Agora passamos o 3 subtraindo para cá, menos 3, fica menos 5, né? 5 vezes, aí tirando o MMC, fica 33 menos, aqui ficaria 25 sobre 5, que vai dar o 8 sobre 5, tá? Então, esse que é o resultado. Portanto, temos dois pontos, T igual a 11 quintos e S igual a 8 quintos. Agora, se a gente substituir esses dois valores, T e S, na terceira equação, nós vamos obter 9 quintos do lado esquerdo e 17 quintos do lado direito. Esse cálculo vocês podem efetuar por conta, e de maneira que, como esses números não são iguais, então nós chegamos à conclusão de que não é possível termos concomitantemente x, y e z idênticos nas retas L1 e L2, logo essas retas não se cruzam. Como essas retas não se cruzam e nem são paralelas, então você diz que elas são reversas. E aqui está uma representação destas retas. Tá? Só lembrando aqui, acabei deixando passar batido, a reta E, esse exemplo, a letra D aqui, né, essa figura D, ela se refere ao ponto de cruzamento do plano XY aqui do exemplo 2, tá? Então essa é a reta, aqui estão os pontos A e B com as coordenadas dadas no exemplo. Com isso, nós encerramos este segundo vídeo da aula de número 12. Nos despedimos e voltaremos para falar sobre os planos no próximo vídeo. Um grande abraço, boa sorte e até breve.